possível? A primeira intervenção mais direta minha com o grupo foi no pós-jogo, já no vestiário. E o que eu dizia a eles é sobre a necessidade de mudança de comportamento. Então esse é o primeiro ponto. Fazê-los com que mude alguns comportamentos dentro da partida. Como? Exercitando nos treinos. Depois, lógico, é impossível eu conseguir mudar completamente o momento da equipe já nessa primeira partida, praticamente com 2 dias de 20 minutos, digamos, com um trabalho um pouco mais leve, que é impossível você, com 2 dias chegando de madrugada e viagem longa e uma série de coisas, quando você também tem que recuperar os jogadores, você treinar um pouco mais extenso. Impossível. Então, tudo isso tem que ser colocado na balança e muita informação em pouco tempo acaba não assimilando nada. E se não assimila, a desconfiança ou a falta de confiança dentro da partida, ela cresce. Então, são poucas informações, mas diretas, assertivas, a busca de mudança de comportamento, né? E buscar se superar. À medida que o trabalho vai fluindo, as informações vão chegando, o treinamento vai adaptando àquele modelo de jogo que a gente tem estudado e vai propor a eles, e a tendência é crescer a qualidade do jogo. Crescendo a qualidade do jogo, tendência de vir as vitórias. O que te fez aceitar esse desafio, Guto? Ainda mais numa reta final de temporada, você teve no Cuiabá já esse ano, mas é um técnico que já tem muita experiência, alguns acessos, inclusive, na Série B. O que te fez aceitar esse convite do Remo, ainda mais nesse momento do ano? Primeiro, possibilidade de acesso. Aí eu nem sei se é primeiro ou se é segundo, porque o ano passado eu assisti muitos jogos do Remo na Série C. Vim jogar aqui e li jogadores de outros clubes, tipo, apareceu recentemente falando da torcida, né, da Nação Azulina. E todo mundo quer trabalhar num perfil de clube como esse, porque você não joga com 11. Então isso também é uma situação importante. E o projeto, né? O projeto, eu acho que é um tiro curto, sim, mas é possibilidade de coisas muito maiores. E você tem que sempre procurar aqueles clubes que querem crescer, que querem fazer melhor e melhor e melhor. E você não cresce da noite para o dia, são processos. Mas quando se pensa grande, você tem que estar entre esses. Então, é dessa maneira que eu optei por vir. Bom dia, Guto. Bom dia a todos na bancada. Primeiramente, bem-vindo a Belém, bem-vindo ao Remo. Tu trabalhaste em 4 clubes que conseguiu acesso, na Ponte, no Bahia, no Sport e no Internacional. Na Ponte e no Bahia, tiveste 28 jogos e conseguiu encaixar o time ao longo do campeonato e subir. Nos outros 2, pegou mais ali do começo, no caso do Sport, foi desde o começo, literalmente. E no caso do Remo, tu vais ter 10 rodadas para conseguir encaixar o time de uma maneira rápida e dar uma resposta que o time, a diretoria, enfim, a torcida quer. E de que forma tu achas que dá para encaixar o time de uma maneira que consiga os resultados que não está conseguindo, tanto em casa e fora, que voltou a sofrer resultado negativo na rodada anterior? Bem-vindo. Eu acho que quando você acredita, esse passo primeiro foi dado. Difícil? Sim. Está no meu controle total? Não. Qual é o meu controle? Acreditar e trabalhar. E se todo mundo junto, como o presidente disse aqui,
nessa união que existe, com essa torcida que pode fazer a diferença junto com a equipe aqui dentro de casa, já é um caminho muito importante percorrido. E aí é o dia a dia, os ajustes que vão sendo feitos, né? À medida que o jogador vai tendo resultado, o nível de confiança retoma, cresce, e aí os resultados começam a vir. Embora tenha sido, essa mudança ocorreu muito antes, o Criciúma, o primeiro turno, praticamente chegou a figurar na zona de rebaixamento. E hoje é o time de melhor aproveitamento nas últimas 12 rodadas. Até a rodada passada, nas últimas 11, ele tinha um aproveitamento de 78%. 78%. E ganhou o último jogo. Porque a tendência é ter aumentado esse percentual de aproveitamento. O que mudou? Mudou inicialmente os ajustes, mudou o comportamento, mentalidade, e aí as vitórias começaram a vir, e aí o nível de confiança subiu. O espaço é curto? Mas é possível. Como disse o presidente, ninguém jogou a toalha. Muito difícil, mas é possível. Então, se existe possibilidade, se é possível, vamos em busca dela. Minha segunda pergunta é em relação ao elenco do Remo em si, né? Tu falaste que assistiu os jogos do Remo nos últimos tempos e também enfrentou o Remo, né, com o Cuiabá aqui no primeiro turno. E eu vim dando uma olhada nos jogadores que tu eventualmente já trabalhou, vi que tu trabalhaste com o William Klaus, com o Regis. Tu chegaste a conversar com esses atletas antes mesmo de fechar com o Remo, assim, nesse período de negociação? E quanto tu confias nesse elenco que o Remo montou para disputar esse acesso aí até o final? Eu trabalhei com o Rangel no Goiás, trabalhei com o Reinaldo no Curitiba, né? Havia trabalhado com o Davó no Bahia. Então tem vários jogadores aí que a gente trabalhou. A gente havia conversado, quando nós viemos jogar aqui, tanto o Klaus, todos eles nós conversamos, né? E a maioria, ou todos eles, a gente só recebeu elogio do clube, do projeto, da torcida. Então isso te passa segurança. Então é uma situação, sim, de conhecimento do que existe, e aí você passa, com toda essa estrutura, essa situação construída, é um espaço muito interessante. Eu não havia trabalhado no Norte ainda, primeiro clube, mas o futebol do Norte, quando ele surge com força, aí é uma coisa que vem com tudo, né? Quando ele ganha a força, acho que o Estado todo vem junto, né? A grandeza do Estado incorpora essa força da equipe. Então, por que não? Todo mundo quer estar em clubes vencedores e ajudar a construir essas vitórias e essa história. Estamos aqui para isso. O Guto, Michel Anderson da Rádio Liberal, seja bem-vindo, prazer falar com você. Guto, no início do trabalho do Antônio Oliveira, uma das justificativas para que o time não pudesse jogar bem era que o time estava recebendo muitos reforços, recebeu 16 ao todo com ele aqui praticamente, e tinha jogadores treinando a toda a rodada praticamente, a questão física sempre era um problema. Na reta final, isso passou de uma justificativa para um problema praticamente, porque ele começou a falar que os caras estavam sem condição física, precisava estrear jogador toda semana e tudo mais. Contextualizando essa situação, como é que você encontrou? Lógico que você chegou agora, talvez não tenha acesso a todos os números, praticamente não treinou a equipe. Como é que você encontrou essa equipe fisicamente e esse time do Remo, pelo que você observou, que era uma das críticas da opinião pública,
que essa crítica girava da seguinte forma: o time do Remo não joga com a bola, o time do Remo aceita muito o adversário, não marca pressão alta, não sai muito, espera muito o adversário. O seu time joga assim? É uma ideia sua de jogar assim, ou você tem uma ideia diferente para jogo? Obrigado. Bom, a primeira coisa, em cima das suas perguntas, é tecer qualquer tipo de comentário sobre o trabalho passado antiético. Tá? A minha leitura, eu acho que eu não tenho que passar. Se for extremamente positiva, eu acho que aí tudo bem. Se tiver algum tipo de negatividade, não tem o porquê, né? Concordo com ele, com a avaliação dele, né? Eu não sei da maneira que foi feita, mas toda chegada passa por adaptação, sim. Adaptação em termos do atleta ao clube, do atleta à cidade, e a equipe em conectá-lo dentro da estrutura de jogo. Se o jogador chega na condição A, B ou C, depois aqui tem algumas coisas que são específicas daqui. Enquanto os clubes do Sul jogam 19 partidas mais longas, não tão longas, né? Médias, e vamos colocar aí 19 não, mas 16 médias ou curtas, e vamos colocar uma ou duas longas. Aqui não, aqui joga 19 partidas longas. Quando eu digo longas, não é viagem de 3 horas, não, é de muito mais, né? E com horários de voos e tal, então essa logística que não tem como melhorar, que é específico da região, ela tem que ser construída para que se supere dentro, né? E existe um trabalho muito árduo de quem conhece essa realidade aqui dentro do clube e que tem experiência para tentar conduzir da melhor maneira possível. E o trabalho de quem está no campo, ele tem que estar conectado e entrosado para isso. Então, tudo isso são contextos que é próprio do Clube do Remo, né? E temos que superar tudo isso. A questão do modelo de jogo, você tem que ter uma base inicial, sim. Ideias. Agora, a hora que você aplica na realidade, você vai vendo como é que flui ou não flui. E nós temos que achar rápido isso, porque nós temos 10 jogos. Porque quando você está numa equipe em construção, se falta uma ou outra peça pontual, você vai buscá-la, né? A questão de propor ou não propor o jogo, o futebol moderno, eu costumo dizer que ele caminha por uma realidade tática muito parecida com o handebol. A diferença é que o handebol, a cada ataque, a cada defesa, você pode trocar jogadores. Mas o que tem feito a diferença de uma maneira mais intensa no jogo são as transições. Quando você transita tanto defesa quanto ataque com qualidade, você tende a ter uma certa facilidade para fazer o que mais importa, que é o gol.